Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejar uma boa noite a todos, né? Vamos esperar uns minutinhos aí para os irmãos estarem se entrando, estarem se conectando. Amém. Só esperando só um minutinho para os irmãos irem entrando na live. Aqui é o Pastor Carlos, aqui na cidade de Jauru, na nossa Assembleia de Deus Madureira, né? Queria estar trazendo hoje apenas uma reflexão, né? Na nossa live passada nós tivemos o louvor, né? Mas hoje nós vamos ter apenas a reflexão da palavra. A Ieda, lá de Barra do Garças, ela está ali assistindo. Paz do Senhor. Ela é uma amiga que Deus nos deu. Ela manda paz do Senhor ali. Paz do Senhor, Ieda. Seja bem-vinda. Tá? É com prazer de muita alegria poder estar aqui com vocês. Nesses dias, né, que nós podemos estar lá na igreja, que a igreja ela não pode estar aberta, né? Deus ele não deixa a gente, né, sem um escape. E Deus prove a internet para que a gente pudesse continuar ministrando a palavra de Deus para o coração dos irmãos. E além da igreja nós alcançarmos lugares mais longe, mais distantes, né? E eu queria hoje trazer uma rápida reflexão que ela está localizada lá em Salmos, no Salmo de número 100. O Salmo de número 100, ele é um salmo que eu tenho um carinho enorme por ele. O Salmo de número 100, ele é um salmo que ele é um salmo que ele é inspirador. E ele é um salmo que foi por através dele que gerou muitas inspirações para muitos louvores. Amém? Se vocês puderem, vocês que estão em casa, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, para nós estarmos lendo aqui o Salmo de número 100, ele é um salmo bem pequenininho, são apenas alguns versos, né? E nós vamos estar lendo ele e estar meditando um pouquinho sobre ele. Eu vou esperar um pouquinho para vocês pegarem as vossas Bíblias, para quem quiser acompanhar, né? É um salmo de gratidão, é um salmo de adoração, é um salmo que eu tenho uma admiração enorme por ele. Que diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Verso 2. Rendei cultos ao Senhor com alegria, vinde a sua esperança com cânticos de louvor. Verso 3. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. Bom, como eu disse, esse salmo ele é inspirador, ele é um salmo de inspiração, ele é um salmo que ele inspirou diversas canções, ele é um salmo que levou e instruiu e despertou em muita gente para que levasse aos louvores, aos cânticos, a hinos e louvores ao Senhor. Esse salmo, além de tudo, ele é um resumo sobre a soberania do governo de Deus. Esse salmo, ele é um salmo para adoradores. Um salmo que ele vem para instruir os adoradores. Ele é um salmo que ele vem para instruir ao serviço, ao servir na casa de Deus.
Bom, aqui, nesse Salmo de número 100, nós encontramos aqui 4 ordens que Deus ele entrega para os seus adoradores. Para aqueles que o buscam e para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu queria convidar você para meditar comigo nessas 4 ordens. Eu quero convidar você para refletir comigo nesses 4 princípios de um adorador diante da presença de Deus. O primeiro princípio, a primeira ordem que nós encontramos nesse Salmo de número 100 é porque Deus ele instrui os seus servos através do salmista a celebrar com júbilo. O que é celebrar? Aqui na minha tradução está falando aclamai. Mas aclamai, ele significa celebrar. E celebrar significa oferecer algo a Deus com alegria. Olha, como é que a gente pode oferecer para um Deus que ele é alegre, para um Deus cuja alegria é parte da sua essência? Com um cântico ou com uma adoração forçada, ou com uma adoração que ela não tem alegria. É impossível nós adorarmos a Deus, obtivermos o êxito de oferecermos a Deus uma adoração genuína diante da presença de Deus, se nós não adorarmos com alegria, com gozo, com prazer. Um Deus alegre, ele deve ser adorado com júbilo. Júbilo vai extrapolar os limites da alegria, porque vai algo que vai além de estar alegre. É algo que está com extremo, é algo de uma alegria extrema, é algo que vai falar de uma extremidade da alegria que é diferente de uma alegria comum. Então nós devemos adorar a Deus com o nosso melhor. Nós devemos oferecer para Deus a nossa melhor adoração possível. Então, quantas vezes a gente vai para a igreja, a gente senta nos nossos lugares, nós adentramos as portas da casa do Senhor e nós oferecemos uma adoração medíocre, que não merece ser chamada de adoração, porque nós não oferecemos o nosso melhor diante da presença de Deus. O nosso Deus, ele é tão sublime, ele é tão grandioso, ele é tão extraordinário, tão poderoso. Ele não é mendigo de adoração. E aqui o salmista, e na sua primeira ordem que ele dá aos adoradores, aqueles que querem adorar a Deus na excelência da adoração, adorar com o seu melhor, adorar com prazer, adorar na extremidade do prazer em adorar ao Deus da nossa vida. Celebrar é comemorar, é promover a alegria. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos promovendo a alegria dos céus. Quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos celebrando a Deus, nós estamos promovendo a alegria dos céus, que é erradicada através do Espírito Santo nas nossas vidas. Só pode adorar a Deus na essência verdadeira da adoração, quem conheceu e tem por experiência a presença de Deus. Porque na verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, nós só podemos conhecer ela na sua extremidade, diante da presença de Deus. O ser humano, ele tem um vazio que ele é muito grande. O ser humano, ele tem um vazio dentro de si que só pode ser preenchido com a presença de Deus. O ser humano, muitas das vezes, ele tenta preencher o seu vazio no seu coração. Muitas das vezes, com namorada, com namorado, tenta preencher com carro, com dinheiro, com serviço, com sucesso profissional, com sucesso social. Tenta preencher com bebidas, tenta preencher com drogas, mas não consegue. Porque o vazio do ser humano só pode ser preenchido com a presença de Deus. E é quando o ser humano ele é preenchido por essa presença, quando ele é preenchido pela graça de Deus, a excelência da adoração pode alcançar o seu êxito. Porque o ser humano, ele vai ter alegria, o homem vai ter alegria, a mulher vai ter alegria, vai ter gozo de estar na presença de Deus para oferecer uma adoração genuína. Aleluia!
A segunda ordem, a segunda que nós encontramos aqui, que o salmista ele vem para nos instruir através desse salmo, é que nós devemos servir a Deus com alegria. Ah, pastor Carlos, você vai falar sobre servir agora com meio de adoração? O que tem a ver a adoração com servir? A adoração verdadeira, a adoração genuína, ela te conduz a servir a Deus. Olha, o serviço alegre, ele é uma adoração a Deus. Sabia que servir a Deus é uma das formas de adorá-lo? É uma das formas perfeitas de adorá-lo? Quando se adora e quando se serve com gratidão e com alegria. Lá em Deuteronômio, lá no capítulo 6, no versículo 13, ela vai falar quando o povo estava saindo, quando o povo estava no deserto, quando o povo estava prestes a tomar posse da terra prometida. Eu vou abrir aqui para a gente ler rapidinho. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 13. Se nós pegarmos do 10 até o 13, nós vamos entender que era a orientação de Deus para que quando o povo tomasse posse da terra prometida, para eles não se esquecer do Senhor. Lá no verso 12, eu vou ler o 12 e o 13, que diz assim, fica atento, pois, à tua própria pessoa. Não te esqueças de Yahvé, do seu Senhor, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O 13, e Yahvé, o Senhor teu Deus, que deveras reverente temor, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor estava instruindo o seu povo, para que quando ele tomasse posse daquilo que Deus havia prometido há muitos anos atrás, desde a primeira promessa a Abraão, quando Deus o chamou, quando Deus o chamou para sair da sua terra, para sair da sua parentela, que Deus ele chama, que ele promete para Abraão que faria dele uma grande nação, e que essa promessa vai se passando para os seus filhos, que a promessa vai se passando para os seus descendentes. Deus ele instrui a questão de servir como uma forma de gratidão e como uma forma de adoração a Deus pelas benevolências que ele tem derramado sobre a nossa vida. Mas muita gente hoje em dia, quando fala de servir, ele não quer. Muita gente hoje, quando fala de servir, ele não serve. Não, eu sirvo para estar sentado no púlpito. Não, eu sirvo para poder pregar, para poder cantar. Eu sirvo para poder aparecer. Mas eu não sirvo para servir no culto. Eu não sirvo para poder servir na portaria. Porque na portaria, o povo vai me ver só como um porteiro, só como um diácono, só como um auxiliar. Eu não sirvo para poder limpar a igreja, porque o povo vai me ver somente para poder, como um zelador, e eu não vou aparecer como alguém. Não. Nós não devemos procurar servir a Deus para poder aparecer, para que o nosso nome apareça. Mas pelo contrário, nós temos que procurar servir a Deus para que o nosso nome seja em oculto, mas para que o nome de Deus ele apareça. Servir na sua integridade, em verdade, diante da presença de Deus é uma forma de adoração. Então, quando eu quero servir a Deus em gratidão àquilo que Ele fez, em gratidão àquilo que Ele derramou sobre a minha vida, é uma forma de adorar ao Senhor. É uma das formas mais lindas e das formas da sua maior plenitude de adorar a Deus. É quando eu sirvo a Ele porque eu reconheço a sua graça, é porque eu reconheço a benevolência, o seu amor, a misericórdia de Deus que foi sobre a minha vida. Aqui, Deus ele está instruindo, olha, Yahvé, o Senhor teu Deus, que deveras amor. Essa expressão deveras, ela fala de verdade, ela fala de algo que tem que ser reverenciado com verdade, algo que é verdadeiro. Fala então desse amor verdadeiro que nós devemos temor e reverência. A Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Está falando de Deus, está falando de adorar a Deus, está falando de servir a Deus em gratidão pelo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Servir a Deus por amor é a maior forma, uma das melhores formas de adorá-lo. É uma forma das formas perfeitas de adoração diante da presença de Deus. Josué, no capítulo 24, no versículo 15,
também vai nos orientar sobre essa questão de servir. Mas pastor, por que o senhor está focando sobre isso? Eu estou focando um pouquinho sobre isso porque muitas das vezes a gente não entende o que é servir diante da presença de Deus. Porque muitas das vezes quando alguém ou algum líder espiritual nos chama para servir, muitas das vezes nós não queremos e nós não buscamos, porque nós não entendemos a essência do servir diante da presença de Deus. E lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, vai dizer, porém, se não vos parecer bem servir, eu vou ler do 14 para entendermos melhor. Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi-o com integridade e com sinceridade. E fora os deuses ao quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé, ao nosso Senhor. E o 15, porém, se não vos parecer bem servir a Yahvé, escolhei agora quem vocês quereis servir, se as divindades ao qual serviram vossos antepassados, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, cuja terra agora habitais. Porém, Josué, ele afirma que, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, Deus estava orientando através do seu líder, através de Josué, a sua nação, para que a quem eles queriam servir. Se eles queriam servir a Deus, ou se eles queriam servir aos deuses que eles serviram no Egito, aos deuses que eles serviram no antepassado, aos deuses que eles trocaram a presença de Deus para servi-los. Mas aqui, ele está falando que não é servir de qualquer jeito. Não é servir de qualquer maneira. Está falando aqui, servir com integridade e com sinceridade. Falta sinceridade no servir hoje em dia. Falta sinceridade no servir nas nossas igrejas. Falta a verdade da essência. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai abrir os nossos corações. E de que tudo que nós estamos passando era para que os nossos olhos possam abrir e para que nós possamos dar valor no servir a Deus na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor hoje nós queremos ir, mas nós não podemos ir porque há um decreto que nos proíbe de abrir as igrejas. Nós podemos ir para as igrejas, mas não podemos. Queremos servir, mas não podemos. Eu creio que tudo que nós estamos passando nos dias de hoje é para nós darmos valor com integridade e com verdade diante da presença dele. A terceira e penúltima ordem que nós vemos aqui, que Deus ele instrui os seus adoradores a adorarem, é saber e reconhecer que o Senhor ele é Deus sobre as nossas vidas. Olha, o verbo saber, ele vai trazer um pouco de sentido sobre ter conhecimento por experiência. Quando nós estudamos na língua portuguesa, o verbo saber vai falar de saber por experiência, de ter conhecimento por experiência. Então, só pode saber que o Senhor é Deus quem tem experiência com Deus. É saber de conhecer. É quem conhece a presença de Deus. Ao íntegro a presença de Deus, pode o reconhecê-lo como Senhor e Deus. É fácil nós abrirmos as nossas Bíblias. Eu sempre falo isso, é fácil nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Salmos. Deixamos no Salmo 91 aberto, na nossa mesa, na nossa sala. E dizer que o Senhor, Ele é Deus nas nossas vidas. Mas termos Ele por experiência, o conhecê-lo por experiência e poder dizer na verdade da palavra de Deus que Ele é o nosso Senhor, é só através da experiência que nós podemos dizer. O Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, uma das passagens mais conhecidas mundialmente, onde vai falar das benevolências e do cuidado de Deus com os seus filhos. Vai começar dizendo: o Senhor é o meu pastor. Mas uma mensagem que eu ministrei no culto de ensino lá na Assembleia de Deus de Jauru, na nossa congregação, é que esse é um salmo messiânico. É o Salmo 22, o Salmo 23, o Salmo 24 são salmos messiânicos. E o Salmo 23, ele tem para poder dizer que o Senhor, Ele é o meu pastor. Eu tenho que reconhecer o que o meu pastor teve que passar numa cruz para que eu pudesse
ter o que eu tenho hoje diante da presença de Deus. Para eu reconhecer que o Senhor, Ele é o meu pastor, eu tenho que reconhecer aquilo que foi feito por mim lá na cruz. É experiência. Vai falar de experiência. Vai falar, reconhecer que Cristo, Ele morreu numa cruz, que Ele teve as suas vestes rasgadas para que nós pudéssemos vestir vestes de salvação. Saber que Jesus, Ele teve as suas mãos pregadas e presas numa cruz, para que nós pudéssemos levantar as nossas mãos para adorá-lo, e para que nós pudéssemos estender as mãos para ajudar alguém. É reconhecer, é saber e ter conhecimento de que Cristo teve os seus pés na cruz, pregados e presos com pregos naquela cruz, para que os nossos pés hoje pudessem ser livres, para que nós pudéssemos ser livres para poder anunciar as boas novas de Cristo. É experiência. Só pode chamar a Deus, reconhecê-lo de Senhor e Deus quem tem experiência com Ele. Sarai de cantoremanai, de cantoremanasu, de cantoremanai. Deus, Ele está querendo abrir os nossos olhos em questão de adoração, para tirar e arrancar do nosso meio a adoração medíocre, a adoração mentirosa, falsa e enganosa do nosso meio. É necessário que haja verdade na nossa adoração. É necessário que haja integridade, lealdade, para que nós possamos adorar a Deus na verdade e na sua plenitude. Saber que Ele é Deus nos faz entender que nós somos servos, e Ele é pastor e que nós somos ovelhas. Então, meu querido, a experiência e reconhecer que Deus, Ele é Deus, nos faz entender que nós somos servos dEle. Venham servir. E servir é uma das melhores formas de adorar ao Senhor. E a quarta lei, a quarta ordem que Deus, Ele usa através do salmista para poder nos orientar sobre a... e para nós entrarmos por suas portas com ações de graças. É porque hoje em dia é muito fácil, né? É muito difícil você encontrar alguém que não murmura. É muito difícil você encontrar alguém que não reclame. A situação está difícil, tá? A situação está complicada, tá? Mas a melhor forma de alcançar a graça diante da presença de Deus não está na murmuração, mas está na gratidão a Deus por tudo que Ele faz sobre as nossas vidas. A murmuração é o cântico da derrota, mas a gratidão diante da presença de Deus, ela é a certeza da nossa vitória. Então, meu querido, ser grato a Deus também é forma de adoração diante da presença dEle. Não murmura, não reclama. Por mais que você não entenda, está passando dificuldade, tá? Mas a palavra de Deus nunca nos garantiu que nossa vida cristã seria um mar de rosas. Pelo contrário, Deus sempre nos orienta, Deus sempre nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo e que nós, com a graça dEle, nós também vamos vencer. A dificuldade vai vir, querido, vai. A dificuldade vai vir, vai. Mas nós, Ele zela e conhece a nossa necessidade. Um Deus que Ele entende a nossa fraqueza, um Deus que Ele entende a nossa necessidade e que Ele zela por cada um de nós. Ele zela por cuidado das nossas vidas. Então não murmura. A igreja está fechada, a igreja não pode fechar. Não murmura, adore. Adore, porque a igreja, ela se preocupa com o seu bem-estar. A igreja, ela se preocupa com você. E ela não quer se sentir culpada por proliferar e disseminar a contaminação nos nossos dias, por nossos irmãos. Nós temos uma responsabilidade legal com a nossa igreja. E além disso, nós estamos sujeitos também às nossas autoridades. Não murmura, mas seja grato a Deus, porque Deus, Ele está querendo te chamar também, para que você volte a buscar no seu lar. Eu quero te convidar, não sei se você está fazendo o culto no lar, o culto doméstico, foi esquecido há muito tempo nas nossas casas. Eu me lembro do culto doméstico da minha infância, onde o meu pai, nós éramos 4 irmãos, nós somos 4 irmãos, e meu pai e minha mãe colocavam a gente na sala, todo dia à noite, e colocava a gente para poder o culto em casa. O pregador era o meu pai, o pregador era a minha mãe, o pregador era os meus irmãos, o pregador era eu. Quem cantava eram os meus pais, eram eu e os meus irmãos.
O culto doméstico não é que a gente gostava quando criança. A gente pegava tábuas, pegava pregos, pregava, colocava aquela linha de anzol e era o nosso violão que nós adorávamos em casa, porque nós não tínhamos condição de comprar um violão. Mas nós adorávamos a Deus em casa e a presença de Deus era manifestada lá em casa, através do culto doméstico. Aproveite essa oportunidade que está tendo essa quarentena, essa reclusão social. Reúna a sua família com ações de graça, não com murmuração. Mas adore ao Senhor. Adore ao Senhor com uma adoração verdadeira na sua casa, com ações de graça. Que eu tenho certeza que a graça de Deus vai ser derramada sobre a tua casa. A igreja não é quatro paredes, a igreja não é o templo. O templo ele está fechado, mas a igreja ela não está parada, porque a igreja somos nós. E nós, onde nós estivermos, nós temos que adorar e temos que levar a mensagem de Deus. Não é tempo de murmurar, mas é tempo de adorar ao Senhor em verdade. Aleluia. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus está tendo misericórdia, né? Pela fidelidade de Deus e pela bondade de Deus que é sobre as nossas vidas, não só hoje, todos os dias. Seja grato, seja alegre diante da presença de Deus. Pastor Carlos, é fácil o senhor falar isso? Não deve faltar nada para o senhor. Pastor Carlos, é fácil o senhor falar isso? O senhor não está passando a dificuldade que eu estou passando? Eu não estou falando que é fácil. Eu não conheço a sua dificuldade. Eu não conheço a circunstância que vai você a entristecer e afligir o teu coração. Mas o meu Deus, o Deus que você serve, Ele conhece. E Ele sabe, e Ele tem um escape para você. Mas muitas das vezes você só não alcançou o escape porque você não tem adoração genuína diante da presença de Deus. Adore a gratidão. Adore a Deus com verdade. Adore a Deus com amor e com prazer, que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Amém? Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram participando com a gente na live. Nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando pela nossa nação. Nós estamos orando por vocês, pela nossa igreja, pelo nosso país e pelo nosso planeta. Eu sei que Deus ele tem um propósito sobre tudo e eu sei que a gente não pode entender muitas das vezes agora. Mas eu sei que em breve nós vamos entender o que Deus ele está fazendo no nosso planeta. Só quero relembrar vocês que Jesus ele está voltando, que ainda há tempo de se arrepender. Cada sinais que nós vemos na televisão, as notícias, na internet, rumores de guerras, notícias de desastres naturais, acontecendo cada vez disso, essas pandemias. A palavra de Deus já nos disse que isso iria acontecer e que é necessário que aconteça. Então não murmure, é necessário que aconteça. Porque é Deus mostrando que estão se finalizando os dias, que está acabando o tempo. E que Jesus ele está voltando para poder buscar uma igreja santa e que ela é possuidora de uma adoração verdadeira e sincera diante da presença de Deus. Amém? Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, pelo tudo que Tu tens feito, Pai, no nosso meio, por mais que a gente não consiga entender. Pai, que a Tua misericórdia, Pai, que o Teu amor, a Tua graça, Pai, possa estar sendo derramada sobre as nossas vidas a cada dia mais. Oh, Deus, que a Tua provisão, Pai, esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. Muitas pessoas estão impossibilitadas, meu Deus, de conseguir o sustento para Tuas casas, ó Pai. Pai, traz a provisão para aqueles que precisam. Traz a provisão, Pai, para aqueles que necessitam do Teu cuidado, do Teu zelo, ó Pai. Pai, cuida da despensa, Pai, dos Teus filhos. Não deixa faltar o alimento, não deixa faltar nada. Para os missionários, Pai, que estão no campo missionário, que não tem como voltar, Pai, que não tem como prover na sua vida o sustento, Deus. Provê o sustento na vida dos Teus filhos, ó Pai. Zela, Pai, pela Tua igreja. Zela pelo Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. E nos guarda, Pai, deste mal, Pai, para a honra e para o louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Até a próxima!